Saudações a todos. Essa semana o método científico vai conversar com Deusimar Guedes, que dispensa apresentações, estudioso da questão das drogas, 30 anos de Polícia Federal, hoje aposentado, mas também advogado e psicólogo, com atuação firme na área da psicologia, tratando de pessoas que são dependentes, ou seja, investindo na recuperação, empenhou seu tempo em também buscar a recuperação de pessoas que se envolveram com drogas, se envolveram com substâncias. E Deusimar tem todo um conhecimento, tem toda uma casuística, toda uma história de combate, né, à questão das drogas, tanto no campo da segurança pública, quanto no campo da ciência, né, inclusive com obras escritas, com livros, como Drogas, um Problema Meu e Seu, e mais dois títulos, Drogas, Como Lidar, não é isso, Onde e Deusimar? como lidar com. Onde e Como Lidar. Vou passar a palavra para Deusimar, agradecer mais uma vez. Já esteve com a gente, cerca de um ano, fizemos o programa ele e Dr. Arnaldo Júnior, que é psiquiatra, ficou muito bom, inclusive, está no site do Diário do Sertão e na nossa plataforma. E Deusimar vai dar suas primeiras palavras. Seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, Deusimar. Vamos fazer aqui o segundo episódio, né? Assim, satisfação, doutor Saulo, estar aqui contigo mais uma vez e com todos que nos assistem, né? Para tratarmos de um tema certamente que é de interesse da sociedade como um todo, né? Porque exatamente essa temática voltada para a violência, para as drogas, para o uso indevido, né? Costumo dizer que a sociedade não vive sem as drogas, mas as drogas terapêuticas, né? Aquelas drogas de uso devido e não o uso indevido, como tem crescido cada vez mais no mundo todo, não é só no Brasil. E certamente essa nossa discussão aqui vai, vai ajudar, de certa forma, a esclarecer alguns problemas que estão acontecendo e, quem sabe, até a dar algumas dicas de solução para esses poucos Opa, problemas, né? vamos lá. Então, agradeço o espaço, estou à sua disposição. Vamos nessa. Eu tiro o doutor, viu? Aqui o doutor é você. Tem que chamar você de doutor, sou eu. Obrigado. Saulo, vou chamar de Saulo mesmo. Deusimar, vamos fazer uma espécie de entender um pouco da logística, né? Das drogas. A gente tem as drogas ilícitas, como a gente estava falando há pouco, que a gente atenta muito a elas, e tem também o problema das drogas lícitas, ou seja, o álcool é uma droga lícita que é um grande problema no trânsito, violência doméstica, violência urbana, muito é provocado pelo álcool. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre as drogas lícitas, mas em relação às drogas ilícitas, como é que é a logística atual? Por exemplo, a gente sabe que a América do Sul ela é uma grande produtora de drogas, por exemplo, países como Bolívia, Venezuela, Colômbia, né? Inclusive, Colômbia tem até filme, série. E a gente sabe que hoje, a gente já percebe isso nesses países, tudo leva a crer que existe uma infiltração, por exemplo, desses grandes cartéis na administração desses países, certo? Eles não têm distribuição, ou seja, eles produzem lá, mas eles não têm como distribuir. Eu imagino que o Brasil é uma grande rota de distribuição, não é isso? Como é que seria a logística da produção e distribuição de droga no mundo, mais especificamente na América do Sul? Como é que o Brasil entra nisso? Assim, Saulo, é claro que os traficantes, o crime organizado, ele vai estar sempre alterando rotas até para se livrar da fiscalização, né? Mas como a grande produção, principalmente em se tratando de cocaína, né? A maioria das plantações de coca, elas estão, Erythroxylon coca, que é o nome da planta, eles estão, porque o habitat natural dessa planta são em regiões altas, de altitudes elevadas. Por isso que 95% ou mais da toda a cocaína produzida no mundo é ali na Cordilheira dos Andes, naqueles países que ficam na Cordilheira dos Andes, especialmente Colômbia, Peru, Bolívia. A cocaína produzida na Colômbia, basicamente ela vai para os Estados Unidos e para a Europa. Embora ela muitas vezes faça uma ponte pela África ou pelo Brasil para chegar até esse destino. O Brasil, como você bem disse, é um grande entreposto, Isso. digamos, das drogas, especialmente da cocaína. A, a maconha que é, a maconha não, a cocaína que é consumida no Brasil,
basicamente vem da Bolívia, que é uma cocaína de qualidade inferior, mais barata. Então, muitas vezes eles fazem a pasta, apenas a pasta da coca, e mandam para o Brasil, e aqui ela é transformada ou em cocaína ou em crack. Mas Então, muitas vezes aqui também tem aqui centro também de produz. produção, refino, é isso? Tem. Principalmente na região amazônica, né? Mais do lado do Brasil, com laboratórios clandestinos do lado do Brasil. Em se tratando da maconha, que é a droga ilícita mais consumida ainda, o Brasil é autossuficiente em maconha, embora ele importe muito do Paraguai, né? Que é o maior produtor mundial, é o Paraguai. E tem, até pelo habitat lá, pelo o tipo de clima, tal, tem um clima mais propício. A maconha se adapta em qualquer clima, mas tem um clima que é mais propício para ela. Então, o Paraguai é um grande produtor, a maconha é mais concentrada. E hoje, até nos quintais das casas, dentro de salões, estão fazendo a maconha hidropônica ou transgênica, né, que eles chamam de skunk, que é uma mais concentrada. Só para as pessoas terem uma ideia, enquanto a maconha in natura, vamos dizer assim, aquela que está pronta ali, ela tem no máximo 5% de THC, né, do tetrahidrocannabinol, que é a substância ativa da droga. A skunk, que é essa hidropônica, ela chega a ter 30%, quer dizer, ela tem em média Sim, isso quase 10 vezes mais. E já tem enriquecido. inclusive maconha sintética, totalmente de laboratório, que chega até 90% de THC, o que tem aumentado muito os surtos psicóticos. Quando isso se tratando dessas duas drogas, a América do Sul, como você bem disse, é uma grande produtora, tanto de cocaína como de maconha, e também a Colômbia, por exemplo, está plantando papoula, que é onde se extrai o ópio, né, que daí vem a heroína, tal, a morfina e outras drogas. Já as drogas sintéticas, que está sendo o grande problema da atualidade, acho que num futuro muito próximo vai ser muito maior o problema do que com as já costumeiramente conhecidas, como cocaína e maconha, são essas drogas sintéticas, produzidas em laboratório, estimulantes e alucinógenas, que a gente vê falar aí da K4, K9, essas todas, né? E uma São série de drogas outras, porque eles vão terríveis, né? o próprio LSD, né, o ácido lisérgico, de etilamida, o êxtase. Então, essas sintéticas que são... O grande problema, a grande maioria delas vem da Europa, da China também é um grande produtor, e às vezes a compra é feita até pela internet. Então, a rota é a mais estratificada Sim, faz uma possível em logística relação a essa. reversa, né? Enquanto a cocaína vai daqui para lá, essas drogas sintéticas vêm de lá para cá, Verdade. não é isso? É. Me diga uma coisa, como é que é assim, a questão do uso da... Você falou da maconha, a gente sabe que existem as propriedades... toda droga, ela tem... Geralmente, ela tem algum uso medicinal também, né? E a gente sabe que é diferente o consumo, plantio ali para uso recreativo e é diferente quando, por exemplo, a indústria farmacêutica começa a explorar o bom daquela droga. Ela transforma aquele em medicamento, ou transforma aquilo numa substância que vai controlar a pressão arterial, né? Como é o caso de uma medicação que a gente sabe que é o captopril, por exemplo. Ele vem do veneno da cobra jararaca, mas ali ele foi refinado pela indústria farmacêutica e foi transformado num medicamento. Como é que é a questão do uso medicinal da maconha e a indústria farmacêutica já está como em relação a isso hoje? Olha, a cannabis, né, para falar assim o nome científico da maconha, a cannabis sativa, ela tem uma série de componentes, né, e de canabinoides. Os principais, exatamente o tetrahidrocannabinol e o canabidiol, né, o CBD. As pesquisas têm avançado bastante, principalmente em relação ao canabidiol, né, o que tem pesquisado também o THC, mas a que tem dado resultados mais promissores é o canabidiol, né, o CBD para aquelas convulsões intermináveis, né? Até para uma série de doenças, até, com artrite reumatoide, e principalmente para, não como um medicamento em si. Não. Até então, os estudos eles não avançaram em relação a descobrir que é um medicamento, até porque as pesquisas são muito incipientes, né? Então tem que avançar, a gente sabe, você que é médicos sabem muito bem disso, as pesquisas levam anos, às vezes, para poder a gente, até a indústria farmacológica ter uma ideia dos efeitos colaterais, né? Isso. E Para às ver vezes se não vale a chega no pena. resultado que era esperado, né? Às vezes Exatamente. investe, e quando vai ver o resultado é outro. O custo-benefício. Então, esses medicamentos, que já existem em torno de 20 ou mais medicamentos vendidos, inclusive, nas farmácias, que têm como origem, assim, a cannabis sativa, a maconha. Agora, e o canabidiol tem funcionado muito bem para, não como, repito, não como medicamento para curar a doença, mas para
minimizar efeitos colaterais de outros medicamentos e também para dar qualidade de vida às pessoas. Então, às vezes, a pessoa que está com insônia ou que está com ansiedade muito alta, então tem funcionado bem em relação a isso. Não curando a doença, mas dando qualidade de vida às pessoas. Aquelas pessoas, por exemplo, que têm HIV e que tomam um coquetel de medicamentos muito forte, muitas vezes eles têm ânsia de vômito, náuseas, insônia, falta de apetite. Então, sinais colaterais correlacionados com o uso do coquetel. O uso do coquetel de drogas. Então, os medicamentos à base do canabidiol têm funcionado bem, melhorando a qualidade de vida, melhorando o apetite, melhorando o sono, coisas desse tipo, minimizando também os vômitos, coisas desse tipo. Então, é promissor, eu digo, as pesquisas são promissoras. O que me preocupa é que tem havido nos últimos anos uma glamorização muito grande em relação à maconha, como se a maconha fosse um medicamento. Quer dizer, toda droga tem efeitos colaterais, como você bem disse, e principalmente nenhuma droga fumada faz bem ao organismo. Então, há uma diferença muito grande, como você bem disse, entre você extrair da cobra-jararaca uma substância para tratar a hipertensão e entre você extrair o canabidiol da maconha para tratar certas doenças. Então, uma coisa é fumar a maconha. Se o cara fosse hipertenso, o cara cria uma jararaca e quando a sua pressão estiver alta, você bota ela para te morder. Sai com ela no bolso por aí, que toda vez que a pressão subir, você bota para aplicar. Então, fumar maconha, claro que é prejudicial, provoca dependência e tem uma série de fatores. Principalmente a maconha que tem saído nos últimos anos, ela é potencializada, tem uma concentração maior e tem provocado muitos surtos psicóticos, inclusive esquizofrenia, uma série de fatores, várias pesquisas atestam isso. Mas eu sou um defensor das pesquisas em relação a tanto a maconha como a qualquer outra substância. A morfina, por exemplo, vem do ópio, né? O ópio é uma substância extremamente danosa ao organismo, se fumado ele in natura, mas a morfina, a codeína, uma série de substâncias são extraídas do ópio e tem largo uso terapêutico e muito útil à sociedade. Muito difundido na anestesia, inclusive. Eu não consigo imaginar anestesia sem opioide. Ou seja, a morfina é o protótipo dos opioides, né? Tira a dor, dá uma sensação de bem-estar. Na anestesia, se bem utilizado, na dose certa e após o beneficiamento pela indústria farmacêutica. Mas aí pegando o gancho, você vê o fentanil, né? Que também é largamente utilizado, né? Inclusive pela sua área de anestesia e está sendo usado indevidamente e é um risco tremendo, né? Para a sociedade, porque a posologia sabe que ela é bem mais forte do que a morfina e já tem outros mais fortes do que fentanil, enfim, quer dizer, essas drogas sintéticas, como eu disse, está sendo um grande problema, uma grande preocupação dos especialistas hoje em dia em relação a essa temática. Inclusive o fentanil, com certeza você sabe, ele é um problema de saúde pública, não é nossa realidade, graças a Deus, mas ele hoje é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, né? Ele é uma droga lícita. A gente usa fentanil em anestesia, é um anestésico e ele vicia rapidamente, né? É um opioide, ou seja, ele vicia. Nas anestesias ele é usado de forma medicinal, de forma controlada, com a dose certa, na quantidade certa, pelo tempo certo, mas muita gente às vezes tem acesso, aí lá eles conseguem ter acesso de alguma forma e é uma droga que tem um potencial letal muito grande, porque ela deprime a respiração. Ela tem um forte... E ela tem uma coisa chamada de taquifilaxia, né? Porque você começa a usar, que a maioria das drogas tem. O organismo começa a metabolizar e a segunda vez ele já precisa usar mais um pouco. Porque é como se fosse uma adaptação que o organismo tem, começa a metabolizar aquilo mais rápido. E até que você chega numa dose que é perigosa, que você usa a dose tóxica. Para você ter o mesmo efeito que você teve da primeira vez, você acaba usando a dose e para de respirar, parada cardíaca e morte. Você vê, pegando o gancho no exemplo que você deu aí do problema americano, o maior índice de mortes por overdose nos Estados Unidos hoje é ligado aos opioides, né? Principalmente o fentanil, né? Até porque eles estão misturando o fentanil a outras drogas e a gente sabe que esse coquetel, esse consórcio de substâncias é letal e muito mais danoso ao ser humano, ao organismo humano, né? Quando se faz essa, até o próprio álcool, né? Juntar um álcool com um medicamento psiquiátrico, por exemplo, qualquer, mas a gente sabe que é comum nas festas,
As raves, essas festas, o pessoal faz isso, né? Acaba bebendo e acaba misturando drogas sintéticas. Principalmente com o êxtase, né? Que é um estimulante, né? É o MDMA, né? O MDMA, que eles chamam o êxtase, similares, que muitos hoje eles são vendidos no mercado clandestino como sendo o êxtase ou bala, né? Eles chamam de bala na gíria. A cultura dele que começou só com festa rave, hoje em dia é muito comum ser usado também em festinhas privadas, festinhas particulares. Hoje tem sido muito comum. Com o estilo musical também, de música eletrônica, que está muito na moda, né? Na música eletrônica, e esse consórcio, como você bem disse, de álcool, com êxtase, às vezes com estimulante sexual, eles têm tem sido um coquetel bem natural em relação a isso. Às vezes o efeito está desagradável, aí já toma outra substância tentando minimizar. Então, quando essa salada chega no sistema nervoso central, e sabe Deus o que vai acontecer. Né? É devastador. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Deusmar. Como é que é a distribuição epidemiológica hoje, por exemplo, no Brasil? Qual é a droga mais usada? Qual é o maior problema hoje, em termos de consumo no Brasil? O maior problema hoje, considerando tudo, né? Considerando listas e listas. As drogas como todo, é o álcool. O álcool ainda é a droga mais consumida, né? Em termos gerais, é uma droga lícita e tolerada pela nossa sociedade, a sociedade ocidental como um todo, né? E se torna o maior problema. Eu costumo dizer, às vezes, em relação a esse uso indevido de drogas, que a droga mais perigosa é aquela que está mais perto de você. Então, a heroína, sabe-se que a heroína é uma droga extremamente danosa ao ser humano, mas aqui no Brasil, praticamente, a gente pode dizer que não tem heroína. Tem um caso ou outro pontual lá no eixo ali, Rio-São Paulo, ou na região sul, mas muito raramente. Mas o álcool não, ele está ao alcance da mão, ele está ali, é quase como o celular, ele está ali na nossa estante, está na nossa adega, dentro de casa e tal. E esse uso do álcool de forma exagerada, de forma abusiva, é quem tem trazido de forma direta e principalmente indireta. Quando se fala, você disse bem no início da nossa conversa, a gente tem uma ideia de cada 100 pessoas que morrem hoje de acidente de trânsito no Brasil, 75 ou estavam alcoolizadas ou foram atropeladas por alguém que estava alcoolizado. E muitas vezes também sob efeito de outras drogas, mas também o álcool. Então, o álcool, além de ser a mais consumida, ele é muito consumido também em consórcio com outras substâncias, o que vai aumentar muito. O tabaco, que deu uma diminuída grande, que ainda é a segunda mais consumida, mas com o advento do cigarro eletrônico, né? Porque o Brasil foi o país do mundo, desculpe, que mais diminuiu o consumo de tabaco nos últimos 20 anos, mas a indústria, preocupada com os prejuízos que estava tendo, ela lançou uma modalidade nova, que é o cigarro eletrônico, que não tem combustão, não sei o que e tal. E o grande problema que está acontecendo é que um público que não consumia muito essa droga, que era tanto em relação ao álcool como em relação ao tabaco, que seriam as mulheres e os jovens, inclusive menores de idade, passaram a consumir. Em torno de 90% dos consumidores do cigarro eletrônico, ou vape, né, como eles chamam, é exatamente de jovens abaixo de 30 anos de idade, porque eles não participaram, digamos, daquela campanha educativa que aconteceu antes e tal. Então, eu acho que está faltando o poder público reativar de forma agressiva e contínua as campanhas educativas em relação a essas duas drogas. Agora, em relação a... A gente não vê, né? Campanha não educativa, vê. Sumiu. dos órgãos, exatamente, do Ministério da Saúde, das secretarias. Não vê nada em relação. E eu já vi pacientes jovens, certo? Com o pulmão destruído. Esse cigarro eletrônico é muito ruim, né? Eu não sei se tem alguma substância psicoativa nele, mas eu já vi a capacidade de inflamar o pulmão, ele tem. Eu já vi paciente jovem com o pulmão destruído por conta de cigarro eletrônico. E o grande problema, Saulo, é que, como o cigarro eletrônico ele é proibido aqui no Brasil, né? Todo esse que chega ele é contrabandeado, porque a Anvisa não liberou até hoje esse cigarro eletrônico. Então não se sabe que quando se libera uma substância, a gente passa por todo um crivo, né? Toda uma análise da composição ali e tal. Então tem sido comum, inclusive, apreender o cigarro eletrônico, ser apreendido com substâncias ilícitas dentro, como o próprio THC da maconha e outras substâncias dentro do cigarro eletrônico. Então, essa estratégia de conquistar público que a indústria lançou
ela botou inclusive sabores. Então, antigamente o cara fumava um cigarro de tabaco normal e ali ficava. Mas hoje em dia tem o sabor morango, sabor uva, sabor não sei o quê, no cigarro eletrônico. Então, o usuário experimenta um, aí vai experimentar o sabor do outro, termina consumindo muito mais do que se ele fosse consumir o tabaco natural. E aí Natural. os prejuízos vêm a reboque. Todos os especialistas, você que é da área de saúde, tem essa prova, Sim, né, com certeza. em relação aos seus pacientes. Então, esse é um dos maiores problemas. A maconha vem entre as ilícitas, é o primeiro lugar. Também tem esses agentes cancerígenos que tem no tabaco, né, porque é uma Uhum. droga fumada e tal. E o que mais me preocupa é essa glamorização. Eu acho que qualquer política séria em relação ao uso indevido de drogas tem que ser no sentido de minimizar o consumo de droga e o volume de droga circulando. Qualquer tipo de flexibilização em relação ao consumo de droga, seja lícito ou ilícito, vai aumentar esse consumo e vai trazer prejuízo. Os próprios antibióticos, né? O Brasil Sim. consumia abusivamente Isso. antibióticos, né? Então a Depois Anvisa que criou uma passou a série precisar de de regras receituário, e tal. melhorou Quer muito. dizer, as pessoas não deixaram de se tratar, porque os profissionais continuam prescrevendo, mas assim, com muito mais critério, com muito E mais. até com mais qualidade, né? Porque agora para você, às vezes até a pessoa, às vezes te pede uma receita de antibiótico. Eu vou dizer o seguinte, eu examino a pessoa. Eu digo, olha, eu te dou a receita, mas deixa eu te ver. Vem aqui onde eu tô em determinado hospital, vem aqui que eu vou te examinar. Se eu achar que você precisa aí acaba sendo uma consulta. É, Você não vai, ele não vai só comprar é, por comprar. E já teve gente que me pediu, eu examinei, disse, não, acho que você não precisa. Sei lá, com a amidalina. Vai falando comigo, se piorar, eu passo. Ou seja, acaba sendo um tratamento realmente, melhorou a qualidade, né? Quando você impôs a barreira do receituário. Deixa eu te perguntar uma coisa. E a questão da idade? Por exemplo, hoje em dia, é mais fácil o jovem se envolver com algum tipo de droga, tá mais precoce, antigamente era mais tardio, como é que tá isso hoje? E a questão da recuperação, tem recuperação, tem volta? então, assim, o envolvimento tem sido bem mais precoce, né? As informações hoje são muito mais. O Isamitiba diz que uma criança hoje com 7, 8 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano daquela Na época e época, tal. né? É Porque a verdade. velocidade das informações são muito grande. Isso está tanto no lado bom como no lado ruim, né? Então termina elas também atropelando fases, inclusive. Às vezes, criancinhas, às vezes passando batom, menininha pequenininha, já com batom, com não sei o que, às vezes até atropelando fases. Isso para saúde mental não é nada bom, né? Esse atropelamento das fases da vida, ela não vivencia a fase da criança, da adolescente e tal. E um dos riscos maiores é que os jovens estão ingressando nas drogas cada vez mais cedo e num leque de drogas muito maiores, né? O próprio consumo de álcool, que antes, digamos, na minha geração começava ali às vezes com um cigarro, um álcool depois dos 18 anos, quando o pai liberava, que existia uma fiscalização muito maior do que hoje está muito mais flexível a criação. Os pais já não têm tanta autoridade em relação, tanto controle em relação a isso, isso é um fator negativo em Muito, relação à muito ruim, educação, exatamente. né? E é cientificamente comprovado que quanto mais precocemente a pessoa ingressa na droga, maiores cresce de 4 a 5 vezes a probabilidade de se tornar dependente. Então, os índices de dependência estão crescendo muito nas drogas como um todo, principalmente por conta desse uso precoce das substâncias, quando o ser humano, principalmente a parte intelectual e tal, e mesmo física, ainda não está totalmente formada, ele é bem mais vulnerável. Então, esse tem sido um grave problema. Então, a juventude usa muito mais essas drogas da moda, como as drogas sintéticas e o cigarro eletrônico e tal, e álcool em bebidas mais potencializadas. Porque se antes a modismo era tomar cerveja e tal, tem em torno de 5% de teor De teor alcoólico, hoje em dia alcoólico é vodka, é gin, que tem um teor alcoólico maior. muito maior, a juventude. Então isso é um problema e por isso que eu defendo muito a tese. Eu acho que devia ser proibido comerciais de qualquer tipo de droga, independente se ela é lícita ou ilícita. Tem que ficar restrito à área de saúde, no caso das terapêuticas. Mas a gente viu, para a gente ter uma ideia, o maior patrocinador de grandes eventos desportivos no mundo todo é a indústria da cerveja. Então, quer dizer, é a bebida alcoólica fazendo propaganda do esporte, da Copa do Uma Mundo, tradição, né? da Fórmula 1, Isso. de campeonatos mundiais como um todo. Isso é
uma contradição. Uma contradição tremenda, exatamente. Tremenda, tal, em relação, principalmente o jovem que tá ali, aí, grandes atores, atrizes, né, cantores, líderes, ídolos da juventude, né, fazendo comerciais e tal. Então, isso está vindo a acontecer agora, que eu considero até pior do que a droga, esse vício dos jogos, né, dos jogos eletrônicos, das bets da vida e tal, porque tá na sua mão ali o celular, você jogar os bingo. Então, tá tendo um avalanche de pessoas dependentes também desses jogos, pessoas se entrando em verdadeiros desastres financeiros e Isso. tal, e uma dependência incrível disso aí. O jogo também é um vício, né? O jogo, e eu Isso. acredito que o celular também, se a gente for analisar a estrito senso, ele também vicia, né? Como é que é a sua visão em relação a esse tipo de coisa? Não só uma substância, mas ao vício do jogo e ao vício da droga. Então, o vício do jogo ele é igual ou pior do que da droga, porque ele vai trazer a dependência do mesmo jeito, né? Ele vai ter todas aquelas consequências financeiras, as pessoas vão mentir, pegar dinheiro emprestado, sabendo que não vão conseguir pagar em relação. E o mais grave é porque, enquanto a droga às vezes ainda tem que se deslocar para pegar, o outro está na palma da mão, está no celular ali o dia todo. Então, eu mesmo tenho vários casos, né, de pessoas que chegam para mim com essa dependência, principalmente Falido, né? jovens, porque fazem parte da geração das bets da vida aí, desses jogos agora. E aí, agora o governo, mesmo que de certa forma tardiamente, mas está tomando algumas providências de controle em relação a isso. Já inclusive cancelou várias dessas que estavam ilegais, quer dizer. Mas hoje, para você ter uma ideia, 75% dos comerciais do esporte, especialmente do futebol, hoje são patrocinados por essas bets. É. Então, os empresários estão ganhando milhões e milhões aí com isso, em detrimento da saúde pública, da saúde das pessoas, dos Eu lhe jogadores. confesso o seguinte, eu deixei muito desinteressei de futebol depois que começou essa onda de aposta, porque na minha cabeça, certo? Tem muita marmelada ali. Na minha cabeça. Porque isso é uma opinião, né? Mas assim, traz descredibilidade. Porque, vê só, primeiramente, a tendência é quem detém o poder econômico prevalecer sobre quem não tem. Então, por exemplo, é muita ingenuidade o cara achar que vai ganhar apostando. Né? Aquilo ali já tá tudo programado. Já tem ali Com toda uma. certeza, E com principalmente coisa certeza. eletrônica, você programa como você quiser. Então, assim, em relação aos resultados esportivos, que é uma coisa que eu acho, né? É muito fácil. Manipular. É só, não precisa nem um jogador, dois jogador-chave, o melhor jogador do time, ou dois ou três ali, ou sei lá, até mesmo. É, não fazer como diz. Eu não tô, não é acusa, isso é uma opinião, né? Ah, mas só... A própria arbitragem eu não sei. A gente não sabe, mas assim, na minha cabeça eu desinteressei, perdi a credibilidade Mas você tem completamente. toda a razão. Inclusive, tem várias investigações em andamento em relação a isso, né? Comprovadamente de manipulação de jogos, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Então, um cartão amarelo, o número de escanteio, tudo isso as pessoas apostam hoje. Então, como você disse, é muito fácil haver o cara receber ali X para receber um cartão amarelo. Basta ele ser agressivo com o juiz, já sabe que vai tomar um cartão. Ou errar um Sai, pênalti, ou tomar um cartão colocar um vermelho, pênalti, ceder um escanteio, ceder um correr para a escanteio. torcida e tirar a camisa, já sabe que vai ter que tomar um cartão amarelo, mas isso acontece direto, a gente vê isso, que ele tem certeza, porque isso está na regra. Certeza absoluta que se ele tirar a camisa, ele vai tomar um cartão amarelo. Então, por que é que ele faz Por que é que ele isso? faz isso? Então, Pode até ser que não seja, mas a gente não sabe. Perde mas a gente perde como perde a fosse a confiança. confiança. Perde a confiança. Não é isso? Aí Exatamente. isso já puxa um outro assunto. Vamos lá. Você acha assim, até que ponto, né, é reversível ainda? A gente sabe que tudo leva a crer que existe hoje uma infiltração, né, do crime de uma forma geral, do tráfico de drogas e até de outros setores do crime organizado em instituições. Na política, até mesmo no próprio judiciário. A gente já viu notícia de que tem facções, tudo que pagam para pessoas se formarem em direito para ser advogado e depois financia que aquelas pessoas façam concurso, ou seja, e entre nas instituições. Você acha que isso existe realmente? Se sim, a intensidade que está isso,
E se tem retorno? Ah, sim, Saulo. Existe sim. E eu costumo dizer que o crime só se organiza se ele estiver infiltrado nas instituições públicas. E no Brasil ele está organizado, portanto, ele está infiltrado. Se infiltrou no executivo, se infiltrou no legislativo, se infiltrou no judiciário, que seria a última barreira, mas infelizmente a gente tem visto a toda hora prisões, inclusive, de desembargadores, de juízes e tal, afastamentos, investigações mil no Brasil, cada vez mais, exatamente por terem se vendido, vamos dizer assim, para o crime. E isso é muito grave porque está se tornando um Estado dentro do Estado, né? Então, eu vim vendo agora, a polícia no Rio estava fazendo uma operação numa favela vizinha, a outra já sequestrou vários ônibus, já fechou as entradas dela e tal. Então, quer dizer, se tornou um Estado dentro do Estado, hoje o crime tem um poder financeiro altíssimo. O braço mais lucrativo é o tráfico de droga, mas eles ganham dinheiro com outras coisas também, com roubo de cargas e com tráfico de pessoas, enfim, uma série de assaltos e tal. E o poder financeiro é muito ruim quando isso acontece, porque eles, com esse poder financeiro, eles saem comprando, saem subornando autoridades e infiltrando, como se diz, nas instituições, com concursos, seja de juízes, seja de políticos. Na nossa Paraíba mesmo, a gente tem comprovadamente vários vereadores em municípios diversos também que são comprovadamente traficantes, Financiado. partícipes de organizações criminosas, mas que estão sendo financiados, e isso tem sido muito grave. Acho que isso é reversível, não a curto prazo. Teria que ter uma política realmente de valorização das instituições e de enxugar, de separar o joio do trigo, né, com corregedorias fortes e independentes, porque muitas vezes as corregedorias, seja da polícia, seja do judiciário, seja de onde for, das instituições como um todo, são por pessoas da própria instituição, então termina havendo um corporativismo muito grande. Então, o ideal é que essas corregedorias fossem realmente independentes e autônomas para separar o joio do trigo e que as punições fossem efetivas. Tem um ditado muito antigo que diz que o que assusta o criminoso não é o tamanho da pena, é a certeza da punição. Então, é melhor, em vez de dar 30 anos, prever uma pena de 30 anos de cadeia para um homicídio, por exemplo, melhor que ele botasse 10, mas que o cara tivesse a certeza que ele ia ficar 10 ali encarcerado. Então, mas no Brasil a gente sabe que tem aquele, né, uma flexibilidade muito grande, uma tolerância muito grande com o criminoso e uma desconfiança já gerada em relação às instituições, o aparelho policial e tal. A polícia é uma secretária, vamos dizer assim, uma secretária, um braço do Poder Judiciário. Ela é um órgão auxiliar do Judiciário. Mas, por incrível que pareça, né, eu tive essa experiência mesmo durante os 30 anos que eu fiquei na polícia. Muitas vezes o policial ele é ouvido na justiça com a desconfiança muito maior do que o criminoso que ele prendeu. Então, quer dizer, há uma cultura de desconfiança recíproca. Então, hoje a polícia critica o judiciário, que diz que está enxugando gelo, que prende e solta, e o judiciário critica a polícia, porque diz que ela é violenta, porque ela é isso, porque as provas são frágeis e tal. Então, esse jogo de empurra e de desconfiança múltipla, de falta de integração, então, para se reverter esse quadro, não é de imediato, mas acho que ele é possível. Primeiro, com campanhas educativas tentando desestimular a criminalidade e também com políticas que apoiem as pessoas mais vulneráveis e, claro, fortalecendo as instituições. Por que é que os americanos têm um índice de criminalidade muito baixo? Exatamente porque eles têm umas instituições fortes que, independente do tamanho da autoridade, vamos dizer assim, ela pode ser punida exemplarmente. Vou lhe fazer uma pergunta agora. Você é advogado, vou puxar a sua veia jurídica, né? Você falou que os Estados Unidos tem o índice de criminalidade mais baixo, bem mais baixo, né? E você falou que existe uma questão assim, a polícia diz que o judiciário prende e solta, como se fosse leniente, né? E o judiciário diz que a polícia prende muito, é violenta. Esse é o segundo ponto. Primeira pergunta. Por que é que no Brasil, certo? Existe esse pensamento mais de pegar mais leve com essa bandidolatria, né? Como se fosse esse culto à romantização do crime, certo? Nos Estados Unidos você vê que quem se aprofunda um pouco lá na cultura deles, né? No estudo lá da cultura deles,
vê que lá, independentemente de partido, o cara pode ser do Partido Democrático, pode ser do Partido Republicano, ele sabe que aquilo é errado e ele não alivia para. Então, lá você tem a certeza da punição. Aí eu pergunto a você, o direito americano, que é o direito anglo-saxão, me corrija se eu estiver errado, ele se baseia muito nos costumes. Ou seja, no direito consuetudinário, não é isso? O direito conservador. O inglês mais ainda. Isso, é o conservadorismo, né? Ou seja, então ele sabe que roubar é errado, que matar é errado, que, sei lá, desrespeitar o outro é errado, que traficar droga é errado. E ele vai em cima disso como uma verdade absoluta. E aqui nós nos baseamos no direito o direito latino, né? Direito romano, não é isso? Que é muita lei, muita argumentação, muita relativização. Você acha que o direito, você como advogado, elocubra muito, tipo assim, faz muita discussão, relativiza muito a questão do crime e por conta disso existe muita brecha na lei, na legislação. Se a gente fosse mais adepto ao direito consuetudinário, seria mais parecido com os Estados Unidos ou não? Acredito que sim. O Brasil, eu acho que pesa muito a questão cultural. Tem uma cultura do jeitinho, o jeitinho brasileiro, que começou assim com coisas inocentes, da malandragem, né? A terra da malandragem, principalmente começou no Rio de Janeiro, foi se estendendo e tal. O malandro que leva vantagem, começou com coisas pequenas e foi crescendo, e essa malandragem, esse jeitinho entrou nos segmentos todos, inclusive na legislação. O Congresso Nacional, como é composto também é um extrato dessa mesma sociedade, então é adepto também ao jeitinho e tal. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo onde tem lei que pega e tem lei que não pega. Tem até esse costume, essa lei não pegou, às vezes se diz. Então nós temos excesso de leis. Faz uma lei desconectada, né, da realidade. Uma carência muito grande de efetividade dessa legislação. Então, essa leniência, esse apadrinhamento, essa tolerância exagerada em relação a essas infrações, aquilo lá quando em Nova York entrou aquela política do tolerância zero, né, do Giuliani, sabe, não esqueço o nome agora do xerife que Acho que Rudolf Giuliani, ele, negócio da janela quebrada, que se chamava, que exatamente se passou, se o indivíduo quebrou uma janela ali, mas ele tinha que ter uma punição exemplar porque quebrou aquela janela quando passou na rua, jogou uma pedra e tal. Isso era um símbolo de que qualquer infração e teria que ser punido. Então, criou essa cultura tal, da punição, independente da gravidade. Republicano, inclusive. Claro que a pena tem que ser proporcional à gravidade do crime, mas ela tem que existir, efetivamente tem que existir. É que o Brasil precisa disso. Então, além disso, além de ter leis demais e efetividade de menos, sempre há uma tolerância com o cumprimento ou não dessa legislação, existem recursos em exagero. Então, são pessoas que têm dinheiro e bons advogados, eles terminam passando a vida inteira. Um crime que era para ser julgado em 6 meses, 1 ano, leva 20, 30 anos, aí prescreve, tem a prescrição. 80% das decisões que dependem do Supremo Tribunal Federal, 80% elas prescrevem. Muita coisa para pouca gente julgar. É uma prova inconteste que algo está errado, que precisa haver uma mudança drástica em relação a isso. Então, principalmente os crimes do colarinho branco, a grande maioria deixa de punir porque prescreveu, passou o prazo já, porque são recursos exagerados, e aí teria que ter uma integração em tudo isso, quer dizer, desde o legislativo eliminar esse tipo de brecha na legislação, até a interpretação judiciária, porque o judiciário no Brasil, na minha visão, ele tem autoridade demais em relação à interpretação. O juiz pode dizer que 2 mais 2 são 5. Ele tem livre-arbítrio de interpretar da forma dele. Então, isso cria brecha também para que haja, inclusive, a corrupção. Para que não pode ser punido porque ele tem o livre-arbítrio de interpretar da maneira dele. Então, isso é outra coisa que tem que se. Então, tem que caminhar na mesma direção. Todas as instituições juntas querendo dar um freio em toda essa impunidade. Porque o que mais estimula, desde o pensador Beccaria lá atrás, que ele dizia, o que mais estimula a criminalidade, o maior estímulo à criminalidade é a impunidade. E o Brasil é mundialmente conhecido como o país da impunidade. Isso. E se você for ver a luz da própria psiquiatria, né?
O ser humano ele tende a respeitar mais o que ele teme. Ou seja, quando você tem valores constituídos, solidez na sua forma, você respeita porque você tem os valores. Isso é uma coisa que eu penso também. Quero até que você critique. Hoje nós perdemos um pouco a questão da formação dos valores. Você não pode mais nem falar de Deus nas escolas. A questão da religião, eu acredito ser uma coisa importante. Então, por exemplo, antigamente, você tinha uma educação religiosa, tinha educação moral e cívica. Hoje você tem essa coisa que você não pode mais estar. E eu acho que isso contribui, porque você formava pessoas que tinham valores. O cara tinha temor a Deus, respeitava a figura divina, respeitava o pai, respeitava a família, respeitava a mãe. Hoje você não tem mais isso. Então ele vai temer quem? Se também o próprio Estado não oferece a ele um temor. E o ser humano, por natureza, ele costuma respeitar mais quem ele teme, né? O que é que você acha que esse argumento tem sentido? Tem total sentido. Como eu disse, houve um afrouxamento na criação das famílias, né? Veio aquela época da ditadura e coisa desse tipo, então a geração que veio no pós-ditadura, ela quis fazer 100% o contrário do que aconteceu antes. Então, se antes tinha rigidez demais, depois se afrouxou demais. Então, a gente perdeu o ponto certo do negócio. Então, está precisando readquirir esse controle. Né? Quem educa filhos é pai e mãe. A escola é um complemento, é na parte intelectual e tal, das disciplinas específicas, mas quem tem a obrigação é pai e mãe, por esses limites. E na ausência desses limites que está acontecendo, o Estado, o poder público tem que assumir essa. Então, se ela está precária aqui, porque eu digo sempre, para se bem educar um ser humano, ele tem que passar por amor, ele tem que ser criado com dois pilares indispensáveis, que é amor e limites. Ele tem que ser criado com amor pela família e também com limites. E isso está sendo precário. Está faltando amor, porque hoje em dia é criado pais separados, hoje em dia está na moda tal da carreira solo, da mãe solo e tal, coisa desse tipo. Então, quando a criança é criada pelo casal como um todo, isso implica mais limites, até melhor poder financeiro para dar uma melhor educação, coisa desse tipo. Então, se afrouxou aí, o Estado está na mesma direção, o pior também não está impondo esses limites. E aí também, como você disse, não, o país é laico. Eu vejo esse discurso, o país é laico. O país é laico, mas a grande maioria da população brasileira é cristã. Religioso, exatamente. Então, se a grande maioria é cristã, se é uma democracia, a grande maioria deve decidir o que é que ela quer, se quer a educação religiosa na escola, o outro que tem a liberdade, claro. Cada um tem a liberdade de cultuar a religião que quiser, mas se a grande maioria é cristã e defende que seja feito, que se fizer uma pesquisa isso vai... Sim, com certeza. Então, está faltando isso também, porque é muito importante esse temor a um ser superior, exatamente para dar esses freios e tal. Por que todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, hoje sai no carro e bota o cinto de segurança? Com medo da multa, da punição. Ou então evita beber, embora muitos bebam, mas evita beber, principalmente se ele for pegar uma BR, que ele sabe que a probabilidade dele passar por uma fiscalização é maior, ele termina evitando beber e tal. Mas é por conta da punição, né? Porque aí é uma punição certa, né? A conscientização, a educação, ela passa também por esses castigos, por esses freios e tal. Só a fala, só aquele não faça isso e tal, isso nem sempre funciona. Tem que ter esses freios mais rígidos, essa coisa, essa penalidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. A gente escuta falar muito sobre a questão das cracolândias. A mais famosa lá em São Paulo, acho que até esse termo surgiu até lá. Mas praticamente toda cidade no Brasil, toda grande cidade ou cidade de médio porte no Brasil, tem aquele lugar, geralmente é mais no centro da cidade, é aquele lugar mais comercial, que à noite fica deserto, porque as lojas fecham. No final de semana também. É mais aquele centrão antigo. Geralmente esse é o perfil. E se acumula aquelas pessoas usuárias de algum tipo de droga e fica aquele ambiente ali de sarjeta e acaba criando aquele público. Cracolândia, né? Acaba criando aquele lugar bem... O que é realmente isso? O que é que são essas cracolândias? Tem jeito? Como é que o Estado, o Ministério da Saúde, o que é que tá faltando para resolver isso? E outra coisa, quando o cara já está entregue ali naquela situação, ou seja, ainda existe recuperação para ele, ou dali é
ladeira abaixo? Como é que é? Vou começar pela segunda. Existe sim. A grande maioria dos estudiosos diz que a dependência química não tem cura, né? Mas é como o alcoolismo, por exemplo, ele não tem cura, mas se a pessoa ficar abstendo, e se cuidar e se tratar, então ele vai conviver, embora a doença esteja latente, mas ele passar a vida toda sem grandes problemas, Mas o assim como a esforço dele, diabetes. tanto dele quanto de quem quer tirar ele, tem que ser muito grande, não é isso? Tem que ser muito grande e ele é 90%. Eu digo sempre aos meus clientes no consultório em relação à dependência química, olha, sua mãe, seu pai, seu tio, o psicólogo, o médico, todos, o padre, o pastor, todos esses estão aí para lhe ajudar e tal. Mas só quem pode parar é você. Eu não posso parar por você. Pode auxiliar com caminhos, com dicas, com sugestões, até com medicamentos, nos casos necessários, mas quem pode parar é você. A cura vai estar em você. Então isso é como a diabetes. A diabetes é uma coisa incurável, até onde eu sei, mas que se a pessoa cumprir aquela dieta, aquelas coisas, ele vai conviver, vai morrer de outras coisas e não daquilo, na grande maioria das vezes, né? Então, tem que estar atento a isso aí. As cracolândias surgiram com o crack, né? O crack surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 e já no final dos anos 80, início dos anos 90, chegou ao Brasil. E aí, como o crack é uma droga, que é a cocaína em forma de pedra e tal, né? Uma base, enquanto o efeito de outras drogas são mais duradouros, de 2, 4 horas até mais, o efeito do crack é de 5 minutos. Então, esse efeito rápido faz com que ele precise usar novamente. Então, o usuário de crack passou a ficar junto, enquanto o usuário da maconha, até mesmo da cocaína na forma de pó, ele comprava ali a droga e ia consumir em casa, de forma isolada, separado dos outros. O crack não, eles começaram a ficar próximos porque ele precisava adquirir novamente, o dividir com alguém ali e tal. Então começou a criar os aglomerados, surgiram com o surgimento do crack. E também o aumento da violência, porque o crack traz muita violência por conta dessa dependência que se instala muito rápido. Haja visto que o poder de vício de qualquer droga é diretamente proporcional à repetição do uso. Então, quanto mais a pessoa usa num espaço curto de tempo, mais o vício vai se instalar rápido. Então, as cracolândias, eu acredito que tem jeito. Repito, também não tem como ser uma coisa rápida. Mas hoje, por exemplo, o poder público quer fazer, muitas vezes a área de saúde quer fazer as anamneses ali, separando quem precisa realmente. É como um tratamento. Você vai chegar o seu paciente lá e você vai decidir se ele precisa de uma internação ou não. Se o caso dele, os métodos extra-hospitalares não vão funcionar naquele caso. Ele vai precisar estar no hospital para controlar aquelas taxas e uma série de coisas e tal, para ter um socorro rápido. Então, mas hoje existe um discurso glamorizante e romântico contra a internação involuntária, né? Então, mas a internação involuntária, na minha visão, ela é necessária para todas as doenças. Isso vai ter que passar pelo corpo de saúde. Quem tem que decidir é a saúde. Isso. Então, é o profissional de saúde. Então, decidiu que aquele caso tem que ter internação, mas aí vem a área social, vem os próprios colegas meus da psicologia, o Conselho Federal, radicalmente contra. Não, tem trabalho escravo na comunidade terapêutica, tem isso, tem aquilo. Se tem, é por culpa do Estado que não faz a fiscalização correta. Então, ele tem que fiscalizar, criar critérios rígidos ali e tal, e com humanidade e com efetividade ali, com os profissionais também necessários. Mas acho que se começarmos a realmente trabalhar de forma mais integrada, e também embasado na ciência e não na ideologia, a gente pode dar jeito a Cracolândia sim. E você acha que existe falta de direcionamento de investimento? Exemplo, você não tem um hospital psiquiátrico. Isso aí devia ser uma ala de um hospital, um grande hospital psiquiátrico, né? Você não tem mais hoje um hospital psiquiátrico. Então, se você tem a necessidade de internamento de um paciente psiquiátrico, hoje é um problema sério. É grave. Certo? Ele não tem condição de você internar inclusive para tratar de outras. Por exemplo, você pegar um paciente psiquiátrico que está precisando tratar um AVC, por exemplo. Não AVC, que AVC ele pode estar até numa condição de inconsciência, mas uma pneumonia. Paciente psiquiátrico para tratar uma pneumonia. Certo? Imagina, esse cara às vezes não tem condição de ficar num hospital normal, geral. Que o outro, porque ele está agitado, porque ele é agressivo. Porque ele tem alucinação. Eu acredito que falta investimento. E era para ter hospital, grande hospital psiquiátrico, até para cuidar dessas outras doenças no paciente psiquiátrico, entendeu? E para cuidar da questão psiquiátrica dele. E a questão do vício, né? É um tipo de acometimento psiquiátrico. Você acha que falta investimento por parte
o Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios, da gestão do SUS quanto a isso? Falta sim, especialmente na vertente preventiva, educativa preventiva. Seja com as campanhas educativas, na mídia de forma geral, para desestimular esse consumo, como já falei, seja exatamente no tratamento adequado para esse tipo de transtorno. A política hoje do Ministério da Saúde o braço que cuida disso é o da saúde mental, né? O Departamento de Saúde Mental, fechou um leito psiquiátrico, não abre mais. Então ele está sempre regredindo o número de leitos e só quem sabe a extensão, o problema, quem tem a verdadeira noção da gravidade do problema, seja da dependência química, seja dos transtornos mentais como um todo, é não só o médico que cuida disso, o profissional de saúde, como a família dessa pessoa, que está ali na casa, codependente, sofrendo as consequências de tudo isso. Então, pergunta a qualquer família hoje que tem um ente querido ali, dependente químico ou acometido de um transtorno grave, um transtorno psiquiátrico, que ele vai ser um crítico feroz em relação a essa política do Ministério da Saúde, não fechando os hospitais psiquiátricos e não criando uma alternativa à altura para atender com eficiência esse tipo de paciente. Então, quer dizer, não, a política é internar tanto o dependente químico, que na maioria das vezes o dependente químico tem comorbidades, como depressão, às vezes esquizofrenia, né, ansiedade grave, e a abstinência muitas vezes traz agressividade muito alta, pelo menos no início do tratamento e tal. Quer dizer, um discurso romantizado para acabar com o manicômio, acabar com o hospital psiquiátrico, mas aí não criou uma alternativa à altura para criar, do jeito que está no discurso, uma coisa mais humanizada. Todo mundo quer um tratamento humanizado, mais eficiente e tal, mas tem que existir. Isso. Tem que ter aquele local específico para isso. Não é no hospital geral, a defesa dele no hospital geral, mas como você bem disse, como é que vai se colocar pacientes com essas totalmente diferentes? A agressividade é muito alta. Eu tive a oportunidade de conhecer o Hospital Mãe de Deus, lá em Porto Alegre, onde eles cuidam de dependência química também e transtornos psiquiátricos vários, mas é uma ala específica. Inclusive, eles têm estatística demonstrando que a internação involuntária, porque a compulsória não existe mais, legalmente falando, a involuntária, quer dizer, a compulsória exigia sempre uma determinação judicial. Hoje em dia não é mais necessária a determinação judicial. O responsável, a família, pode assinar ali o parecer do profissional da saúde, do médico e tal. Então, eles têm provas lá, estatísticas antigas lá e sempre muito bem embasadas, que o sucesso em abandonar o consumo, ele é o mesmo em relação à voluntária e à involuntária, desde que seja feito com critérios e tal. Mas lá é uma ala separada, exatamente por conta desses problemas que acontecem, da agressividade do paciente psiquiátrico. Sim. Inclusive, assim, a questão do profissionalismo, né? Porque se o paciente ele tá com a família ela pode ter toda boa intenção, mas ela não tem o profissionalismo às vezes. Então, por exemplo, o cara precisa usar uma medicação antipsicótica, um exemplo. Que é uma doença muito difícil de tratar nesses pontos. Porque o cara que tem pressão alta, ele sabe que tem que usar uma medicação. Ele sabe que precisa. O cara que tem diabetes, ele sabe que precisa. Mas, por exemplo, doente mental, o paciente psiquiátrico, vamos chamar assim, ele não tem e muitas vezes ele nega. Ele acha que como é que você vai saber se ele está usando a medicação de forma correta? Não é toda a família que consegue fiscalizar isso. Você tem que também ter a ajuda do profissional, né? Que vai saber o horário, a condução, identificar se ele não está usando. E exatamente vai esbarrar naquela falta de integração. A gente, por exemplo, no consultório, eu sempre aconselho o cara primeiro passar pelo psiquiatra para ver se ele precisa de algum apoio farmacológico ali, né? Até para minimizar quando ele está querendo parar com o uso da droga, pegando o gancho da droga. Ele sofre com abstinência e tal, então isso faz com que ele recaia com facilidade. Então, o ideal é ele ter um medicamento ali exatamente para minimizar esses efeitos da abstinência, tá? Esse sofrimento pela falta da substância, que o organismo com o tempo passa a adotar como fizesse parte dele, né? Isso. Então, no caso nós, na psicologia e da família, o apoio da família é importante, principalmente nessa coisa de estimular e de fiscalizar se ele está cumprindo aquilo tudo que foi prescrito. Então, eu digo sempre que nós psicólogos tratarmos de um paciente,
um dependente químico, por exemplo, que é o meu caso específico, é difícil porque é como um médico cuidar de um paciente que não quer tomar o remédio, ou que não toma o remédio. Isso. Então, fica difícil ele se curar se ele não está tomando remédio. No caso nosso, fica difícil ele cumprir aquilo tudo que a gente negocia com ele, aqueles comportamentos, mudar aquele comportamento, se ele não está cumprindo. E aí, tanto a psicologia como a família, se eles trabalharem integrado, psiquiatra com psicólogo, com a família, vai ajudar muito. Sim. E naqueles casos específicos, exatamente a internação hospitalar para que tenha esse acompanhamento ali. Então, tudo vai esbarrar nessa coisa, tanto do... E outra coisa que é como acontece nos CAPs, por exemplo, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que é a porta de entrada, no caso desses transtornos e até na área pública, né, do SUS, os profissionais, grande parte, não são treinados também para isso. A faculdade Isso. hoje, embora isso seja uma realidade, o uso indevido de droga, mas a faculdade hoje, no máximo, faz ali um capítulo ali isolado e tal. Mas os profissionais, aqueles que querem se dedicar a essa área da drogadição e tal, eles têm que, depois de sair da faculdade, tentar se aprimorar ali, porque a própria naquilo. universidade ainda, mesmo com tudo isso, não alertou. No mundo todo, não sei porquê, a ciência tem uma dificuldade muito grande de influenciar a política. Por mais que ela mostre estatística, por mais que ela mostre a necessidade, a política faz aquilo que é da conveniência dela e nunca aquilo que é sugerido. Por que será? A grande questão, A né? grande questão. A pergunta que não quer calar. Exatamente. A ciência ela é impessoal, né? Tá aí o nosso método científico. O método científico parte do questionamento. Por isso que o questionamento é importante. A liberdade de você falar, de você questionar, de você perguntar. Se não fosse a dúvida e o questionamento, a gente não estaria nem chegado nesse ponto da civilização. A gente talvez ainda estivesse lá na Idade Média. Eu gosto de um ditado que diz, pegando o gancho aí, Saulo, diz assim, que o que faz a ciência evoluir não são as respostas, são as perguntas. As perguntas, exatamente. Muitas vezes você começa com uma hipótese e quando você chega lá no resultado não foi nada daquilo que você estava pensando. Foi outro resultado totalmente diferente. Não é isso? Exatamente. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. A questão do trabalho. Você falou aí que tem quem diga, porque tem trabalho escravo nas comunidades, terapêuticas, mas o que seria, primeiramente, o que seria trabalho escravo? E outro, vamos supor que esse cara estivesse trabalhando muito. Porque a gente trabalha muito, né? Eu trabalho para dedéu, viu? Você com certeza já trabalhou e ainda trabalha muito. Não seria melhor que ele estivesse trabalhando, aí ele tá se drogando não, lá numa Cracolândia. E outra coisa, quando o cara ocupa a mente, o cara começa a produzir essa bandeirinha aqui. Ele não fazia nada, ele só usava droga. E vivia caído lá no chão. Aí ele entra numa comunidade, ou ele entra no internamento, ou ele entra num acolhimento e começa a produzir, aí ele produz essa bandeirinha, aí ele olha assim e diz, rapaz, tão bonita essa bandeira que eu fiz. Porque o trabalho nem isso, né? Tem. O senso de você se sentir útil, você olha assim, rapaz, eu fiz isso, olha que bacana, consegui, como eu sou capaz. Você não acha que a ociosidade, que esse pessoal devia realmente ir trabalhar, encontrar uma função para ele, mesmo que fosse assim, reverter, sei lá, ir para uma escola pública, supervisionado, não tem que ser assim mesmo, não? Tem sim. O que Pintar a acontece? escola, ajeitar o forro, o telhado. O que acontece no Brasil, Saulo, eu sou um defensor das comunidades terapêuticas, principalmente a grande maioria delas hoje no Brasil, pelo menos era, aos poucos está mudando isso, é ligada às religiões cristãs, em especial, evangélicas, católicos e tal. E essas são mais criteriosas, elas têm horário de acordar, tem 5 horas da manhã, tem a oração, depois tem café da manhã, e tem o horário de trabalhar, tem o horário de ver televisão, tem uma disciplina. Então, com essa dificuldade ali, grande parte deles não dura uma semana, que é assim como acontece muitas vezes com os medicamentos psiquiátricos, né? Porque são drogas que demoram um pouco a fazer efeito, né? Às vezes 3, 4 semanas, mas os efeitos colaterais vêm logo no início, então muitos desistem do tratamento. Daí a necessidade daquele estímulo da família, da psicologia e tal. E nas comunidades terapêuticas ali, ele estava acostumado na rua com aquela liberdade, 24 horas, na hora que quer usar droga, usa, na hora que vai para onde quer e faz o que quer. E quando chega aqui e impõe as regras ali, já começa uma resistência muito grande. Então, muitos fazem um discurso glamorizante e às vezes até mentiroso, exagerado, de que está
trabalhando de forma escrava, que está tendo prisões, que está tendo isso. A grande Pra maioria, ver se escapa dali, né? a grande maioria trabalha de forma correta. Mas nesse leque aí das comunidades terapêuticas, tem alguns aproveitadores também, que entraram aí só para ganhar dinheiro. Quer dizer, faz ali um depósito de seres humanos sem nenhum critério, sem obedecer àquela legislação que a Anvisa estabelece. Tem que ter o profissional de saúde credenciado, tem que ter X pessoas por cada quarto, tem que ter... Como a fiscalização é precária, o poder cria a lei, mas não fiscaliza o cumprimento dessa lei, então termina realmente acontecendo, às vezes, até trabalho escravo, agressões físicas, psicológicas, ou tratamento desumano mesmo, sem nenhum critério, sem protocolo e tal, mas por conta dessa falta de fiscalização. Isso é uma minoria, né? A maioria das comunidades terapêuticas tem coisa séria e tal. Mas aí os glamorizantes e os ideologistas, e principalmente os defensores da legalização, da liberação, do liberou geral, eles terminam alimentando esse discurso na mídia e tal, e, de certa forma, a população muitas vezes fica receosa, fica arredia em relação a isso. Mas é algo que é uma minoria que acontece isso, embora tem que admitir que acontece, mas que eu coloco a culpa aí no poder público e não digamos assim, na filosofia de trabalho das comunidades terapêuticas. Tem um conceito americano que eles chamam lançando boias, porque muitas vezes o doente psiquiátrico, o paciente psiquiátrico, o dependente químico que está nesse leque aí, como você bem falou, ele se adapta a um tipo de serviço, não se adapta ao outro. Então, por isso que o ideal é que que tenha uma rede de tratamento que trabalhe de forma integrada. Então, tem um que vai se adaptar ao CAPS, outro não se adapta, mas se adapta num grupo de mútua ajuda ali, né, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e tal, ou se adapta no tratamento lá hospitalar, lá no consultório da psicologia, ou na igreja, com o grupo da igreja ali e tal. Então, quer dizer, o ideal é que a gente que trabalhe integrado, porque de acordo com vai avaliando cada caso, a gente aí você podia ir isso aqui. Eu estimulo muito meus pacientes a procurar um grupo de autoajuda também, para ficar reforçando, inclusive, porque você vê, ele vem às vezes de 15 em 15 dias ou de mês em mês, então nesse intervalo, como os grupos de autoajuda funcionam todo dia, ou pelo menos toda semana, tem uma reunião ali que ele... Porque essa união de forças, Sim. a família, a escola, a igreja, Exatamente. o médico, o psicólogo, tal, todos juntos, Isso. a imprensa, se tivesse campanhas educativas, então, Sim. todos juntos é que vai trazer essa conscientização. A informação, por exemplo, que droga faz mal, todo mundo tem, até crianças, ela diz, mesmo que mecanicamente, ela diz, droga faz mal, sim, sim. Isso. Mas a conscientização, ela só acontece com a massificação da informação. Daí a necessidade de a gente massificar, seja as informações precisas, científicas, sem exagero, sem terrorismo, tanto na área educativa, preventiva, como na área de cuidado e tratamento. Sim, com certeza. Vou pegar aqui tuas colunas que você faz e eu sempre recebo, você sempre gentilmente lembra de mandar para mim. Eu queria fazer aqui um compêndiozinho você tem a coluna no site Mais PB. É isso? Sai toda terça-feira pela manhã. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua coluna e enquanto isso quando você fala, eu vou selecionando aqui alguns tópicos para você fazer um sumáriozinho sobre cada tópico aqui. Nesse Eu tempo que a tive gente tem. o convite do amigo Aaron Cid, né, que é o dono do site Mais PB, e do jornalista também, Kubitschek Pinheiro, também sertanejo como eu, né, Kubi Pinheiro, para escrever. Eu passei uma temporada, mais ou menos 4 anos, sendo colunista da Rádio CBN, de João Pessoa, onde a gente falava mais sobre segurança pública e drogas. Escrevi um tempo também para o jornal União e depois que eu confesso, Saulo, que eu sou preguiçoso para escrever. Por incrível que pareça, Não eu sou parece, não. preguiçoso para escrever. Mas assim, quando eu sento no computador, aí flui, eu passo às vezes horas, até minha mulher fica dizendo, vem almoçar e tal. Quer dizer, mas é aquele negócio, você pegar a inspiração daquela hora. Mas na realidade eu tenho preguiça de escrever. E aí, nessa temática droga, eles me deixaram livre no Mais PB para escrever sobre o que quisesse. Mas
como a área que eu domino mais é essa parte da droga, né? Eu sempre gosto de estudar essa temática, então, e também a experiência da segurança pública, então eu tenho falado mais sobre essas temáticas e pegando sempre um gancho também do lado da psicologia, da saúde mental, porque são temas correlatos, né? Que estão integrados e sempre falo, mas sempre publica nas terças-feiras, né? Essa coluna, tem vários outros colunistas com os assuntos Sim, os mais diversificados. E é uma forma da gente continuar em contato com o público e também de passar, porque eu acho que todo ser humano, a ciência, se ela não for compartilhada com a sociedade, ela não tem nenhum valor em si. com certeza. Então, eu acho que todo ser humano ele tem a missão aqui na Terra. Isso que você está fazendo, muito bom. O método científico, você criou isso para passar informações na área de saúde e de outras para a população. Eu acho que isso é um grande feito e tem muito valor. E todo ser humano tem essa obrigação de compartilhar os seus conhecimentos com a sociedade como um todo. Obrigado, meu amigo. Isso aqui é uma missão que a gente tem. É, não tem um patrocínio. Até gostaria de ter, quem quiser me Para patrocinar. cobrir os custos, Para né? cobrir os custos, exatamente. É verdade. Mas Tem patrocínio para tanta coisa que tem deseduca, né? isso, exato, que deseduca, exatamente. Mas quem quiser expor aqui, sem tirar a nossa liberdade de falar, de levar a nossa mensagem, tá aberto. Inclusive, tá feito o convite aí. Eu tava vendo aqui, Deusmar, como eu vi, enquanto você falava, eu tava ouvindo, mas eu tava vendo as suas colunas, né? Mensalmente aqui. Então, tem aqui a questão das comunidades terapêuticas. Tem um aqui que você falou que eu acho interessante: Síndrome do ninho vazio. Como é que é isso? Conta aí pra gente. É muito comum. Eu, inclusive, passei por essa fase recente, porque as filhas todos casaram, os filhos crescem, né? E querem voar, né? Como a gente chama no popular, e a gente fica sozinho em casa novamente, o casal. Então, é muito comum vir a ansiedade, às vezes mesmo até a depressão se não cuidar. Então, essa síndrome do ninho vazio é um problema que acontece com muita frequência, principalmente quando vai chegando a idade que o casal vai ficando sozinho, ou às vezes o idoso fica sozinho em casa. Eu tenho uma crítica hoje em relação Começa a ter ao depressão. modelo cultural vigente, porque hoje as pessoas elas passeiam com o cachorro e botam o idoso Deixa o no idoso. asilo, né? Exatamente. Ou fica sozinho em casa e É isso. tal. Então, passeia muito mais com o cachorro do que com o idoso e tal. Com os pais. Esse isolamento, junto com doenças crônicas, que é comum da idade e tal, ele vai contribuindo para que aconteça essa síndrome que muitas vezes vem acompanhada de depressão, de ansiedade, uma série de transtornos. Então, é muito Uhum. importante que a sociedade, o poder público, crie alternativas para isso. E a família também se dedique a essa causa em Sim. relação Boa. Com certeza. Teve outra coluna sua aqui, do dia 2 de julho, do ano da graça de 2024, que eu tô vendo aqui. Quem será beneficiado? Você pergunta, você indaga na manchete, né? Quem será beneficiado com a descriminalização da maconha? Discorra um pouquinho, por favor, sobre esse tema aqui. Quem assim, é você acha que aquilo, vai ser? é aquilo que a gente falou, quanto mais você flexibilizar, por que que o álcool é a droga mais consumida? Porque é uma flexibilização e uma tolerância social muito grande, às vezes está dentro da nossa casa e os pais às vezes até estimulam o filho a consumir, eu quero o filho homem aqui dentro de casa e tal, beba aí e tal, Isso. não sei o quê. Então essa Tinha um tolerância, ditado antigo que dizia o seguinte: quem não bebe não merece confiança, né? Só que não pode descontrolar, né? eu me lembro quando eu assumi a Polícia Federal, com 21 anos, eu entrei na Polícia Federal com 21 anos, aí fui assumir na Bahia e tal. Aí um amigo meu aqui ligou para lá e falou com um colega dele, que era da Polícia Federal, já antigo, e pediu para ele me acolher lá, me ensinar os primeiros passos lá, né? Eu, muito jovem ainda, praticamente foi meu primeiro emprego. Aí a primeira pergunta que ele me fez, você bebe? Aí eu digo, eu praticamente, hoje eu tomo vinho, uma cerveja com mais frequência, mas naquela época eu não, muito raramente. Mas aí, como eu senti, eu digo, bebo. Ele disse, assim é gente boa, assim é bom e tal. Não sei o quê. A questão, A cultura, a né? cultura. A questão é a hora de parar, né? Porque É, às vezes você tomar um vinhozinho, ou tomar uma cerveja, tudo bem, mas você não pode perder o controle. Aí eu te pergunto, existe a tendência para isso também, né? Inclusive, você tem organismo, tem pessoas que têm mais tendência ao vício, né? é. Tem a ciência, inclusive, é pacífica nisso. De 12 a 15% dos seres humanos, eles já nascem com a dependência genética Genético.
a se tornarem dependentes da maioria das drogas. Uhum. A outra grande maioria é como a diabetes. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Tem uma parcela da população que nasce com a predisposição Isso. genética à diabetes, mas a grande maioria que hoje é diabético, eles contraíram a doença não por serem predispostos a isso, mas pelo esse uso indevido, esse uso desenfreado, esse uso indevido, eu estou falando em relação à droga. No caso da diabetes, esse Estilo de vida, vida, alimentação, sedentarismo. que com consumo de açúcar, de ociosidade, como você falou, uma série de coisas. Quer dizer, o estilo de vida, isso aí vai ter uma contribuição muito grande. A maioria vai se tornar dependente. E eu gosto sempre de fazer uma observação em relação a isso seguinte, sabe? O maior problema em relação ao uso indevido de drogas não é nem a dependência. A dependência é um dos problemas e é grave, mas não é o maior problema. O maior problema é o que as pessoas fazem quando estão sob efeito de droga. Isso. Então, esse é o grande problema então, que nós passamos. Eu sei que eu discorri tanto que fugi um pouco da pergunta que você fez aí. Bom, é isso aí. É a gente ir, como disse, desenvolvendo o tema. Tem, ainda nesse gancho aí, né? A tua coluna de 23 de julho, onde você fala, filho dependente versus propensão ao vício. O filho de pai dependente ou de pais dependentes, ele tem uma tendência maior a não ser porque ele veio o pai naquela situação ou a mãe naquela situação de vulnerabilidade, ou ele geneticamente tem uma predisposição a desenvolver também o vício. Como é que é isso aí? Ele tem uma predisposição maior a ter. Embora alguns fiquem com aversão porque passaram traumas e vendo o pai às vezes embriagado, ou agredindo a mãe, agredindo ele, alguns criam uma verdadeira aversão, mas é uma minoria. Porque 80%, Saulo, 80% da educação, da formação do ser humano, ela acontece por imitação Isso. do meio ambiente em que ele vive, seja na família, seja no bairro, na cidade, naquela cultura que ele vive ali, né? Só 20% é aquela educação formal da escola e tal. Então, essa imitação, tem uma escritora americana chamada Margaret Power, que ela diz o seguinte: as pessoas seguem muito mais fácil os nossos passos do que os nossos conselhos, né? Então, exatamente por o isso. O exemplo arrasta, né? Não tem isso? A gente aprende por imitação. Então, tem um ditado muito comum que. E quando ele vai crescendo na adolescente, aí o grupo que ele pertence também vai ter uma influência muito grande, porque o adolescente ele está querendo se descobrir, ele está querendo ter autonomia própria, mas ele é influenciado, ele vai escutar muito mais os outros da idade dele do que os pais, os adultos e tal. Então, se ele anda com um grupo ordeiro e tal, que tem obediência à lei, que tem bons hábitos, ele tem uma tendência a seguir por esse caminho. Então, aquela história, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? Meu pai, semi-analfabeto lá do sertão, ele dizia: quem anda com porco como lavagem, quem anda com jegue como capim, ele dizia. Isso mesmo. Aí depois eu comecei a estudar e vi esse ditado, pode ser a mesma coisa que meu pai dizia, né? Diz-me com quem anda que eu te direi quem és. Então os pais têm que ter muito cuidado em relação a isso, porque tem um ditado que diz assim: os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Isso. Então, seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então, o que nós fazemos, o exemplo que a gente dá dentro de casa, ele tem um peso muito maior do que mesmo aquilo que a gente aconselha. Se você faz o que você não, você diz uma coisa e não faz aquilo que diz, isso é hipocrisia, né? Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim: as mãos que ajudam são mais sagradas do que a boca que reza. Então, as mãos que ajudam são mais sagradas do que a boca que reza. Né? A atitude, né? A própria palavra, às vezes uma mãe chega aflita, tal, porque o filho está usando drogas e tal. Ela diz: eu tenho orado tanto, é todo dia, joelho no chão e tal. Eu digo: olha como é a palavra, oração, olha como termina essa palavra, olha o sufixo dela, oração. Oração. Tem que orar, é muito importante. Eu sou católico, praticante, cristão. E tem que agir também. Mas tem que agir. Isso. Tem que agir, fazer a sua parte, né? Isso. Agindo ali, fazer a parte, orando, pedindo a Deus. Eu me lembro até, para descontrair um pouco, sabe? Uma piada que disse que o cidadão vivia direto todo dia na igreja, de joelhos, pedindo ao santo lá, pedindo a Jesus para ele acertar na Mega Sena. E de tanto insistir, chegou um dia que ele revoltado e tal: eu já rezei tanto há tantos anos. Aí Jesus lá disse: pelo menos jogue.
Ele não jogava, só fazia orar. Se Então, o que eu você fiz? não Faça a sua jogar, parte aí, jogue. como é que você vai Então, ganhar? nesse caso, nossa, aqui é o seguinte: faça também, leva ao médico, leva ao psicólogo, leva ao grupo faça alguma coisa, o grupo de muita ajuda e tal. Quer dizer, faça Queira. algo mais além de orar, 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 orar. Isso, meu amigo. Tem uma coisa interessante aqui também, Deusimar. É... Cresce o número das mulheres fumantes na gravidez. Foi a coluna do dia 17 de setembro. Esse dado eu não sabia, não. Pois é um dado recente, quer dizer, não tão recente assim, mas ele vem se repetindo, quer dizer, a realidade não mudou. Nos Uhum. últimos 5 anos, vamos dizer, para cá, tem várias estatísticas nacionais, vários estudiosos têm atestado isso. E esse modismo, principalmente do cigarro eletrônico, fez com que, e a gente sabe o quão grave é a mulher grávida usar essas Muito, substâncias, né? exatamente. Porque vai atingir ela, a gente sabe que você sabe, pode explicar isso melhor do que eu. A posologia, né? A Devastador. dosagem vai ser de acordo mais com o peso da pessoa. Então, Isso. a mãe tem ali 50, 60 quilos, ela vai usar uma droga para fazer efeito em 60 quilos, e o que é que não vai fazer para uma criança que está no útero ali, que Devastador. pesa gramas e tal. Isso, Então, devastador. e E outra coisa, infelizmente em essa. desenvolvimento, né? É, Que qualquer substância, qualquer alteração, qualquer aquela célula em desenvolvimento em alta multiplicação, ou seja, qualquer coisa que atrapalhe aquilo ali pode ter uma consequência. aí esse modismo de consumo do tabaco, do cigarro eletrônico, que vem com sabores e tal. Você vê hoje as bebidas, a cachaça, começaram a fazer cachaça com sabores diversos, começaram a fazer o Uhum. cigarro eletrônico com sabores diversos. Tudo isso na indústria para conquistar esse público feminino que não consumia e tal. E aí isso tudo tem contribuído para que aumente. Então está faltando uma conscientização também desse público. Então hoje, inclusive o Conselho de Medicina, a própria Organização Mundial de Saúde, ele aconselha que nas consultas de rotina que os profissionais da saúde fiquem batendo nessa tecla, principalmente naquelas mulheres que estão em idade fértil, que têm a probabilidade de vir a engravidar ou que estão grávidas. Não esquecer de bater essa temática, porque tem sido cada vez maior a incidência, infelizmente. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar. E eu acho que esse encerramento vai ser muito bacana. Você colocou aqui no dia 1º de outubro emoções e sentimentos. Você sabe a diferença? E no outro dia você falou sobre a importância, eu não estou achando aqui, da questão da figura do pai. Não estou achando qual foi o dia. Você acha que a droga é mais sentimento, aliás, desculpa, a droga é mais emoção e o trabalho, o labor, o esforço é sentimento? E você acha que o pai, né, ou a mãe, a familiar que ama, ou seja, o sentimento perene, o amor, tem que chegar pro filho, o amigo tem que chegar pro amigo e falar a verdade para ele, a verdade salva. Diz, olha, meu amigo, sai dessa daí, isso é uma coisa muito ruim que você tá fazendo, ou seja, você acha que o povo, a nossa população tá carente de ouvir a verdade como ela é? Me fala aí. Ah, sim, Sandro. Tá carente, sim. As pessoas hoje conversam muito pouco, né? Eu pegar um exemplo aqui, eu tenho um tio que é muito, muito espirituoso e tal. E quando eu estava fazendo psicologia, ele é machista, daquele. Deus, mas tá fazendo psicologia, rapaz, você já fez direito e tal. Não, eu tô, porque quando me aposentar, eu quero trabalhar nessa área e tal de psicologia. Me aposentar da polícia, eu quero trabalhar com psicologia. Aí ele disse: Ó, eu vou dizer uma coisa a você. O psicólogo nada mais, meus colegas psicólogos não gostam quando eu conto essa historinha. O psicólogo nada mais é do que um amigo pago. Porque antigamente a gente estava com problema, ia na casa de um amigo, batia um papo, ele aconselhava, dava as orientações e a gente voltava tranquilo para casa. Hoje em dia ninguém tem mais tempo, ninguém conversa com ninguém, é todo mundo isolado, trancado nas suas casas e tal. Hoje em dia a gente tem que pagar alguém para escutar o nosso problema. Então, quer dizer, está faltando isso, está faltando esse diálogo, está faltando essa interação do ser humano, do olho no olho, não só aquela coisa eletrônica. Hoje a gente resolve 99% das coisas de forma eletrônica, né, sem ter aquela coisa presencial e tal. Hoje é tudo, a consulta médica é online, Online, exatamente. tudo acontece online. Então, essa falta de
Está acontecendo muito. E isso, e indo a sua pergunta da diferença de emoção e sentimento, a emoção é aquela coisa que é provocada por um fator externo. Ela acontece aqui uma coisa e você tem aquela emoção, e ela é momentânea, né? Então ela pode até elas estão muito linkadas, a emoção e sentimento, mas a emoção ela é sempre provocada por algo externo. E aí, muitas vezes, a emoção pode se transformar num sentimento. Você teve uma emoção por uma coisa chocante, uma morte de um ente querido, uma coisa, você teve aquela emoção grande ali, que a emoção, portanto, pode ser boa, como pode ser uma coisa ruim, né? E aquilo pode se tornar um sentimento de tristeza, de saudade, então, e até vir com o tempo, a continuidade disso, a cronificação disso aí vinha trazer comorbidades, né, como a depressão, a ansiedade, uma série de coisas. Então, são coisas que até o mês passado era negócio de prevenção ao suicídio, né? Então, eu escrevi algo sobre isso no Setembro Amarelo, né? Então, converse mais com as pessoas, né? Elogie mais as pessoas, né? A gente vê direto assim nos WhatsApp da vida que geralmente quando você morre, você recebe muito mais flores no seu sepultamento do que durante toda a sua vida, né? Então, ofereça mais flores às pessoas, ofereça mais palavras, ofereça mais calor humano, né? Então, converse mais com as pessoas. Está faltando muito isso, o diálogo, a integração, a interação entre as pessoas. E isso não só entre os adultos, mas entre pai e filhos. A gente tem que conscientizar as famílias da importância do diálogo. E o diálogo, não só como educação, mas como prevenção de doenças, inclusive os transtornos mentais. Então, o diálogo é uma via de mão dupla. Os pais, nós pais, adultos, muitas vezes a gente adulto quer, faça isso não, isso aqui, tal, e não deixa ele falar. Então, o diálogo é uma via de mão dupla. A gente deve falar, aconselhar, mas saber ouvir também. Até porque se eu deixo o meu filho, meu adolescente, falar o que ele pensa, aí eu tenho ideia de como ele pensa e de até onde ele sabe. E onde aí é eu que você vai criar o argumento, né? aí dá para usar uma arma mais eficiente em relação àquilo. É como que ele conheça a arma do seu inimigo, que aí você vai saber a arma que você usa. Agora, se você não deixa ele falar, você não sabe com quem ele está andando, você não sabe como ele pensa, você não sabe. Então, é o diálogo. Um diálogo franco, sincero, aberto, democrático, sem agressividade, mas com autoridade. Isso. É sempre. Isso não significa que eu vou concordar com o que ele pensa, mas eu devo ter a flexibilidade de ouvir o que ele está dizendo e argumentar com ele e tentar convencer de forma contrária, se for o caso. Meu amigo, muito obrigado, viu, por você ter vindo. É um prazer renovado. Como eu falei, você é uma sumidade, né? Eu fico aqui, eu fico agradecido, certo? Com o seu prestígio, lisonjeado, né? Uma pessoa como você, eu estou aqui começando minha missão e você sempre me prestigia, eu me sinto muito honrado com isso, certo? Eu sou seu fã. Muito obrigado, Saulo. Toda semana eu vejo sua coluna, você gentilmente manda para mim, continue mandando, eu divulgo ela como você pede e a gente tá aí para somar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Saulo, o espaço aqui, a oportunidade de estar discutindo. Isso é um tema que eu gosto de conversar e aprendo, claro, a gente aprende até nas crianças, a gente faz na escola, eu gosto muito de ouvir elas, porque a gente aprende, né? No consultório de psicologia eu aprendo muito mais com meus clientes do que mesmo com as leituras e tal, né? Porque eles falam da realidade, drogas novas que estão surgindo, muitas vezes eu tomo conhecimento principalmente através deles, né? Então, é muito importante essas discussões e eu que parabenizo a você por essa iniciativa, por persistir, porque são tão poucos soldados que estão lidando nessa temática, né, da saúde mental de forma geral, não só com as drogas, mas de saúde mental. São poucos soldados. Então, fico feliz quando eu vejo sempre mais um soldado nessa área aqui, nessa guerra desigual. Valeu, meu amigo. Aqui. Agora sim. Saúde e paz, meu irmão. Tudo certo.